Olá, estou aqui hoje novamente para agora falar sobre uma outra obra do Dostoiévski chamada Gente Pobre. Eu estou há um tempo já lendo um livro atrás do outro. Comecei em fevereiro com Memória do Subsolo, foi toda aquela loucura. Depois li Crime e Castigo, alguns contos. Li Noites Brancas e agora Gente Pobre, que eu tentei explorar agora mais a fase pré-siberiana do Dostoiévski para entender como é que foi toda essa questão do lançamento, da projeção do Dostoiévski no universo literário ali da década de 40, né, 1840 ali do século XIX. E é muito interessante você perceber a diferença entre o Dostoiévski antes e depois de ser preso. O contexto ali era inclusive bastante diferente. A gente tinha, por exemplo, a Rússia estava vivendo um momento de ainda muita opressão pelo regime ali do czarismo. E acho que foi em 1826, ali na década de 20, que os aristocratas russos, eles estavam muito insatisfeitos com aquela situação. Eles queriam levar o progresso, eles vinham ali da Europa Ocidental, tiveram contato com as ideias ali mais modernas e queriam levar isso para a Rússia. E eles tentaram fazer uma revolução bastante frustrada, que foi chamada, eles eram os Decembrists. Não sei como é que é isso em português, não lembro de ter visto em português, mas aí eles falharam miseravelmente e isso acabou aumentando ainda mais a opressão. Como consequência disso, as pessoas elas se reuniam em pequenos círculos para debater literatura, para debater publicações em revistas sobre a situação da Rússia, essas ideias, essa tentativa de melhorar a Rússia. Então foram formando esses círculos. E nesses círculos tinham pessoas que tinham uma projeção maior, como um cara chamado Belinsky, que era um crítico literário que vai ter um papel muito importante aí na projeção do Dostoiévski. E o que acontecia ali naquela época, né? A literatura era incipiente, a questão social, né? A necessidade de ter uma literatura mais voltada para o social, que retratasse ali as questões que estavam acontecendo. Então surgiu aí nessa época o Gogol, né? Eu li recentemente agora o Capote do Gogol, que foi uma obra assim, que meio que inaugurou essa temática social de alguma forma. É uma obra assim, muito interessante, ela tem um caráter assim, satírico, cômico, e traz no seu núcleo um personagem pobre, que é um servidor da burocracia. Ali é muito interessante a questão da burocracia no funcionalismo público lá na Rússia, porque tinha umas divisões que eram tipo castas, sabe? Tipo 14, eu acho que eram 14 classes de funcionários públicos. E aí você tinha os mais baixos lá, que tipo eram muito pobres, né? Tipo conselheiro titular, eu acho que esse é o cargo do nosso protagonista do Capote. E aí ele é um cara muito pobre. E aí vai trabalhar com um capote. O capote é tipo um capuz, né? Uma capa que você se protege do inverno. Só que aí ele, como ele é muito pobre, esse capote dele já está velho. E ele acaba se tornando um motivo assim, de deboche para os colegas de trabalho. Aí ele vai no costureiro e tenta remendar ainda mais esse capote que já está todo poído, caindo aos pedaços. E o cara diz: olha, não tem jeito não, bicho, isso aqui você vai ter que comprar um capote novo, comprar o tecido e mandar fazer um capote novo. E aí é isso que ele faz, né? Ele começa a juntar dinheiro, não toma chá, entendeu? Fica um dia sem comer direito, é uma situação de miséria total. E aí ele consegue juntar dinheiro para comprar esse capote. Compra esse capote, vai trabalhar todo feliz, né? Se sentindo uma pessoa realizada, porque está com um capote novo. E aí ele chega lá no trabalho e as pessoas admiradas, né? Caramba, o Akaki, ele tá com um capote novo, olha que bonito, que elegante. Aí até o chefe convida ele para uma festa de aniversário, né? Ele vai todo feliz com um capote novo e as pessoas passam a respeitar ele de alguma forma, entendeu? Toda aquela questão, ele meio que critica, né? A questão das aparências ali que existem na estrutura estatal, né? Do funcionalismo público. Isso a gente pensa, tipo, mudou alguma coisa de lá para cá? Não mudou nada, né? Aí pronto, ele vai, passa a respeitar, só que acontece uma infelicidade, né? Ele voltando dessa festa acaba sendo assaltado e roubam o capote dele, e aí depois ele acaba morrendo.
e volta com um fantasma para ir ficar pegando o capote das pessoas, né? Então é uma história assim muito interessante, porque você tem aí um personagem pobre com um viés cômico, que fazia parte ali do negócio chamado no tipo era o retrato fisiológico. Então você botava o pobre, retratava o pobre, mas ele era tipo um estereótipo, uma caricatura. Então existia um distanciamento entre o leitor e o personagem, né? O personagem está ali, a gente está aqui de cima vendo ele e rindo, tá? A gente consegue trazer a pauta social, mas com um distanciamento muito grande. E aí, isso meio que inaugura a questão da pauta social. Existiam outros, né? Tem um Pushkin que vai falar de alguma forma, mas o Gogol, ele meio que inaugura isso. Só que aí, o Dostoiévski, né, um tempo depois, né, acho que isso foi em 1820, o Capote, eu não lembro, e a obra do Dostoiévski, o Gente Pobre, é de 1840, alguma coisa, e aí ele chega com essa obra, né, chega com essa obra Gente Pobre, e o que ele faz é uma coisa também muito diferente. Fortemente influenciado pelo Capote, ele vai lá e faz algo que foi bastante inovador na época. Ele pega o personagem principal, e ele é o narrador da história. O personagem principal, o funcionário, que também é funcionário público, é um copista, ele é o narrador. É um romance epistolar, que é feito de cartas entre duas pessoas muito pobres. E isso foi uma coisa assim, revolucionária, de alguma forma, e o Dostoiévski ele foi projetado, catapultado para a fama assim, instantaneamente. Porque esse livro, por trazer essa pauta social mais próxima, foi algo que despertou muito o interesse desses grupos que estavam discutindo a questão da literatura, como o Belinsky, que era o grande crítico literário. Aí esse Belinsky ficou, caramba, bicho, o novo Gogol, chama esse cara aqui, vamos conversar com ele. E aí o livro foi publicado, acho que tipo 18 de janeiro lá naquele ano. E foi um estrondo, um sucesso, né? Aí o Belinsky foi e chamou o Dostoiévski para conversar, e aí que começa a treta, o problema todo. Por quê? Apesar de o Dostoiévski ele ter essa preocupação que a gente vai ver em todos os livros dele, com os personagens, os pobres, os desafortunados, os miseráveis, os depressivos, os ansiosos, as prostitutas, os beberrões, entendeu? Ele faz isso, ele tem uma preocupação com isso, sabe? Mas é um pouco diferente do Belinsky. Por quê? O Belinsky, ele é um socialista, só que ele é um socialista ateu. E isso entra em confronto com o Dostoiévski, porque o Dostoiévski também tem um certo interesse com essa questão socialista, porque todos eles ali estavam querendo mais liberdade para a Rússia, libertar os servos, porque a maioria da população ali na Rússia era serva ainda, né, que é tipo uma escravidão, e eles tinham esses pontos em comum. Só que o choque do ateísmo, o choque das ideias do Belinsky com a do Dostoiévski foi um problema. Porque o Dostoiévski ele estava mais ali para digamos, um conservadorismo de preservar as raízes russas, a tradição russa, a identidade russa. E o Belinsky não, o Belinsky era muito impaciente, ele queria destruir tudo, destruir toda a tradição, religião. Ele era um ateísta ferrenho. E isso foi um problema, porque acabou entrando em confronto com Dostoiévski. Além disso, veja, o Belinsky, ele via a arte, ela tinha que ser uma ferramenta de emancipação. Acima de tudo, ele queria que a arte ela fosse direta nesse sentido. E o Dostoiévski não era assim. Então, o Belinsky dizia para o Dostoiévski, escreva dessa forma, tenta abordar dessa forma, seja mais direto. E o Dostoiévski não gostou. Ele estava ali já a autoestima dele elevada, porque ele saiu do nada para ser catapultado para a fama. E acabou sendo uma fama muito rápida, coisa de 15 dias, porque 15 dias depois ele vai publicar o Sósia, né, que é o duplo também, eu ainda não li, vai ser um dos próximos na minha fila. E aí, como ele já estava meio desentendido com o Belinsky, essa obra dele não é do jeito que o Belinsky queria, é uma obra mais também psicológica, né, pelo que eu sei, ainda não li, e o Belinsky não gostou, tá? Ele fez uma crítica negativa, e o Dostoiévski ainda teve que lidar com outro problema, que é, como ele foi catapultado para a fama assim, muito rapidamente, outros escritores ali meio que ficaram com inveja dele, com ressentimento dele. E o que foi que aconteceu? Todo mundo começou a detonar, a debochar dele, da obra dele.
E aí foi uma desgraça, isso acabou afetando bastante o Dostoiévski. Se afastou do Belinsky e foi, depois de algum tempo, acho que 2 anos depois, se envolveu com o círculo do Petrashevsky, que eram desses grupos que eram escondidos, que debatiam literatura, só que era uma coisa mais, era um círculo mais aberto para outras visões de mundo, né? Você tinha, além dos ateístas, você tinha os cristãos, e era uma coisa mais democrática, digamos assim. E, de uma forma bem fatídica, foi lendo uma carta do Belinsky que o Dostoiévski acabou sendo preso, porque eles estavam lendo uma carta, essa carta ia ser tirada cópias, que era sobre eu acho que era uma carta para o Gogol, o autor do Capote, sobre a questão da servidão, pedindo o fim da servidão na Rússia. E aí existia muita vigilância naquela época, e ele acabou sendo descoberto, e pronto, essa galera toda do círculo de Petrashevsky acabou sendo julgada e condenada, e aí que eles foram esse grupo todo para a Sibéria. Teve aquele julgamento, né, que foi de fachada, que foi só para assustar eles, aí o Dostoiévski foi condenado a 8 anos de trabalhos forçados na Sibéria, que foi comutado para 4 anos. E eu falei dos Decembrists, né, da galera daquela revolução ali, as esposas dessa galera tiveram que largar tudo e ir para a Sibéria acompanhar os maridos. E foram elas que deram para essa galera que foi presa do círculo de Petrashevsky o Novo Testamento. Então, lá na prisão, lá na Sibéria, a única coisa que o Dostoiévski podia ler era a Bíblia. Então, ele acabou se aprofundando muito. Se ele já tinha uma educação cristã, uma base cristã, depois disso, lá na Sibéria, ele acabou se aprofundando ainda mais. E outra, lá na Sibéria, ele teve um contato muito maior com a população real da Rússia, né? Tipo, tanto intelectuais que foram presos, como assassinos, estupradores e tudo mais. E ele percebeu uma distinção, né? Que tipo, os intelectuais que foram presos tipo, não tinham nenhuma culpa, não assumiam culpa nem nada. Já os assassinos, eles tinham cometido os crimes, só que eles se submetiam ainda, eles tinham uma formação cristã, eles se submetiam aos ritos do cristianismo, né? De redenção, de culpa, de expiação e tudo mais, rezavam. E o Dostoiévski, ele percebeu que nas camadas mais baixas ainda isso era muito forte, isso acabou marcando ele, né? E aí ele sai da prisão, sai da Sibéria, volta para a Rússia, ou volta para São Petersburgo, e aí ele vê umas ideias aí que ele já tinha percebido antes, só que agora elas começaram a ficar ainda mais fortes na Rússia, né? E é aí que ele vai ter contato com a obra do Chernyshevsky, chamada O Que Fazer, que foi uma obra que acabou influenciando aí toda uma leva de revolucionários, inclusive o próprio Lenin lá na frente. E aí ele teve contato com isso, que era um livro panfleto, né, que tipo trazia todas aquelas ideias do ateísmo, do materialismo, do racionalismo, de tipo depositar você tirar toda a fé que você tem na religião, nas instituições, e trazer elas para a ciência, para o progresso, para a razão, para o realismo. Então, só que o Dostoiévski, ele tinha uma visão aguda das coisas. Ele percebeu que aquilo ali não era a solução. Não era a solução. Tipo, eu vou abandonar todos esses valores, tudo isso que foi construído até agora, e arriscar tudo no homem? No homem, cara. Que visão romântica, idealizada e utópica é essa do homem? O homem tem várias facetas. Ele acabou de sair da prisão e ele viu muita coisa ali. Então é ali que ele percebe que o homem tem camadas psicológicas profundas, sinistras, irracionais. E aí que ele vai escrever, e que, porra, velho, eu já li, Memória do Subsolo, li Crime e Castigo, li Noites Brancas, li Gente Pobre, mas o livro que mais fica batendo na minha cabeça é Memória do Subsolo, porque é um negócio assim, surreal, que ele consegue fazer, as coisas que ele consegue articular de uma forma assim, caótica, é energética, mas é muito inteligente, é muito a forma que ele consegue fazer esse diagnóstico da mente humana. Ele influenciou, ele mudou tudo a partir desse livro que ele escreve quando ele sai da Sibéria, porque aí ele começa a questionar tudo, começa a questionar essa obra do Chernyshevsky, todas essas correntes, tipo, vocês vão depositar a fé de vocês na perfeição do homem? O que é isso, cara? E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu no século XX?
A gente tirou os ídolos não eram mais Cristo, não era o pilar moral, não era mais Cristo. O pilar era a ciência, era o progresso, era a razão, né? Aí teve grandes avanços tecnológicos. O que foi que aconteceu? Guerras, bomba atômica, entendeu? A revolução lá bolchevique que foi assim. A gente entende que o contexto da Rússia ali era muito fértil para surgir a revolução. De fato, a pobreza era terrível, muita gente morrendo ali na guerra, a moral da população no ralo, entendeu? A gente tinha um czar que era a catástrofe, o cara totalmente incompetente. Aí tinha Rasputin, tinha a esposa que era alemã. Então, enfim, aí tinha as greves rolando, os soldados abandonando os postos. Então era um terreno perfeito para ter a revolução. A que falhou no passado, na década de 20, agora era a hora. E deu certo. Aí teve o primeiro momento da revolução, teve o segundo, que foram os bolcheviques tomando o poder, toda aquela violência, a guerra civil, e aí começa a União Soviética e vai ser colocado em prática aquilo ali. A gente quer levar o progresso para a Rússia, a gente quer tirar a Rússia do atraso. Só que é para fazer isso, aquela coisa, né? Milhões de mortos, uma loucura. E o Dostoiévski já tinha antecipado tudo isso. Você derruba a igreja, entendeu? Prende todo mundo, qualquer pessoa que discorda, qualquer pessoa. Lembra que eu falei isso lá no meu vídeo do Crime e Castigo, né? Quando ele fala que remover todos os obstáculos. A velhinha que o Raskolnikov mata é um obstáculo. Essa é a visão utilitária, a visão que não tem o valor, não traz a questão do princípio moral, né? A questão dos absolutos morais. E aí é isso. Todo mundo que era contra a revolução, que era contra-revolucionário, era fuzilado, entendeu? Você tinha a sua fazenda, a fazenda era tomada, voltava para o Estado. E isso acabou criando... É engraçado porque a visão romântica, né? De achar que, tipo... O homem, quando ele tem um contato com o poder, ele é corrompido, ele quer mais poder. O homem tem essas pulsões dentro de si. Que diacho de visão romântica é essa? De achar que a humanidade vai progredir somente através da razão, da ciência e do homem, que o homem tendo poder se corrompe, é o natural, é o que se espera, e foi isso que aconteceu lá na Rússia. E o Dostoiévski, ele antecipou tudo isso em Memória do Subsolo, cara. Foi um negócio assim, surreal de bom. E aí, temos a segunda fase do Dostoiévski, que é essa fase em que ele traz essas camadas psicológicas, essas características do ser humano que não eram tratadas antes. Antes se tinha preocupação social, você fazia isso de uma forma cômica, só que ele inaugura de outra forma. Ele problematiza tudo com um viés psicológico, profundo, meio caótico. Muita gente pode dizer, e não deixa de ser verdade, que a forma de escrever do Dostoiévski é caótica. Ela não tem um charme, uma elegância que nem o Turgenev, por exemplo, né? Só que as ideias que ele traz são tão... É uma coisa que mexe com você de uma forma profunda. E se você está suscetível a isso, se essas ideias elas te interessam, se esse confronto, se essa dialética, essa alteridade aí interessa a você, vai ser um farol. Ele acaba se tornando, Dostoiévski, um farol na sua vida, para entender como funciona, entendeu? Essas ideias na prática. Aí eu queria até ler aqui umas cartas que eu encontrei do diário de um escritor dele, que ele fala dessa experiência com Belinsky. Tem umas cartas aqui também da segunda esposa, né, que era estenógrafa, que é muito interessante. Vou dar uma linha aqui porque é interessante para entender esse contexto. Aqui foi do primeiro momento que ele teve contato com Belinsky. Veja, esse é o Dostoiévski falando. Achei Belinsky um socialista apaixonado e comigo ele começou diretamente com o ateísmo. Isso foi muito significativo para mim. Precisamente o seu sentimento incrível, sua capacidade incomum de penetrar uma ideia de maneira mais profunda, de ficar totalmente inspirado por uma ideia. Prezando acima de tudo a razão, a ciência e o realismo, Belinsky compreendeu mais profundamente do que ninguém que a razão, a ciência e o realismo por si só poderiam criar apenas um formigueiro e não a harmonia social na qual a humanidade poderia prosseguir com a vida. Ele sabia que os princípios morais são a base de tudo. Ele acreditava nos novos fundamentos morais do socialismo, que, até a data, nada mostraram senão vis distorções da natureza e do bom senso.
Ele acreditava em tais coisas até a loucura, sem qualquer reflexão. Então ele era muito empolgado. O Belinsky, ele queria trazer tudo isso de uma forma muito rápida e desconsiderando radicalmente tudo que a religião e a tradição tinham lapidado até então. Esse é o grande dilema do revolucionário versus o conservador. Aí ele diz mais. Como socialista, Belinsky primeiro teve que destronar o cristianismo. Ele sabia que necessariamente a revolução deveria começar com o ateísmo. Ele teve que destronar a religião da qual surgiram os fundamentos morais da sociedade que ele rejeitava. Radicalmente, Belinsky rejeitou a família, a propriedade privada e a responsabilidade moral do indivíduo. Como socialista, Belinsky estava absolutamente fadado a destruir os ensinamentos de Cristo e a rotulá-los como uma filantropia falsa e ignorante que foi condenada pela ciência contemporânea e pelos princípios econômicos. Ainda assim, permaneceu a imagem mais adiante do Deus homem, a sua inatingibilidade moral, a sua beleza maravilhosa e milagrosa. Mas Belinsky, em seu entusiasmo sem fim, não parou nem diante desse obstáculo intransponível, como fez Renan, que proclamou em sua Vida de Jesus, um livro cheio de incredulidade, que Cristo ainda é o ideal da humanidade. Beleza, um tipo inatingível, que nunca mais se repetirá no futuro. E aí tem uma carta da esposa do Dostoiévski que diz: apesar da opinião elevada de Dostoiévski sobre a perspicácia crítica de Belinsky e a sincera gratidão pelo incentivo do homem ao seu trabalho literário, ele não podia perdoar as zombarias e quase blasfêmias de Belinsky em relação às suas opiniões e crenças religiosas. E aí você tem um cara chamado Pavel Annenkov, que escreveu em suas memórias, ele era crítico literário, era amigo de Gogol, de Turgenev, ele escreveu um livro chamado A Década Extraordinária, que ele diz o seguinte: eu achei bem interessante, é uma partezinha maior, quem quiser já abandonar o vídeo, mas é muito importante para esclarecer essa fase inicial do Dostoiévski. Ele diz o seguinte: Belinsky queria fazer por Dostoiévski o que havia feito por outros escritores, por exemplo, Koltsov e Nekrasov, isto é, libertar seu talento de tendências moralizantes e investi-lo de nervos e músculos fortes para que pudesse possuir seu tema imediatamente, diretamente, sem variedade. Mas de Dostoiévski, Belinsky encontrou apenas rejeição decisiva. Dostoiévski ele não vai se submeter aos caprichos ideológicos do Belinsky. Isso foi determinante. Na casa de Belinsky, o novo autor leu seu segundo conto, O Duplo, uma representação sensacional de uma pessoa que se move entre dois mundos, o real e o fantástico, sem lhe permitir a possibilidade de se estabelecer em nenhum deles. Belinsky gostou da história, em virtude de seu poder e do manejo habilidoso de um tema original e estranho. Pareceu-me, porém, eu estava presente na reunião, que o crítico também tinha um motivo oculto que ele não considerou necessário articular imediatamente naquele momento. Belinsky chamava constantemente a atenção de Dostoiévski para a necessidade de acertar em cheio, como se diz no mundo literário, para libertar-se das dificuldades da exposição literária, para adquirir a capacidade de transmitir o pensamento de maneira livre e fácil. Nada na escrita de Dostoiévski é fácil e livre. Algumas coisas são mais truncadas, mas ele está muito ali comprometido com esse choque e com a ideia dele e com a visão de mundo dele. E ele continua: aparentemente, Belinsky não conseguia se acostumar com o modo então ainda difuso de narrar do Dostoiévski, com seus constantes retornos às mesmas velhas frases e suas repetições e reformulações ad infinitum. Belinsky atribuiu esse comportamento à inexperiência do jovem escritor, ao seu fracasso em superar os obstáculos da linguagem e da forma. Dostoiévski ouviu as recomendações do crítico num clima de afável indiferença. O sucesso repentino de seu romance fez brotar sementes e germes de elevada autoestima já nesta alma, mais do que o libertou das dúvidas e hesitações que normalmente acompanham os primeiros passos de um escritor. Isso o levou a um sonho profético prenunciando uma coroa de louros e grinaldas. Isso Dostoiévski, acabou se ferrando. Com Belinsky, Dostoiévski logo se separou. A vida o levou em direções diferentes, embora por muito tempo suas opiniões e pensamentos tenham sido os mesmos. Então, é muito legal perceber como foi esse início da carreira do Dostoiévski ali naquele período. Como ele acabou sendo fiel à sua obra. Eu acho isso sensacional, fundamental. É muito parecido com o que aconteceu ali na arte no final do século XIX na França, com a questão
do naturalismo e do simbolismo, né? Que o simbolismo é uma rejeição ao naturalismo, a mera representação da realidade. Dostoiévski não queria isso. É banal você só representar a realidade, um retrato, um panorama assim estático. Não é isso que ele queria. Ele sabia que tinha dimensões mais profundas, que essas ideias, que essas teorias falhavam. E o que o homem do subsolo faz é penetrar nessas ideias e meio que mostrar as incoerências, as falácias por dentro delas. E é isso que o homem do subsolo faz. Então, por isso que o Dostoiévski, cara, essa obra dele, inicial da fase pós-siberiana, ele começa a escrever uma obra-prima após a outra. Então fica aqui, acabei falando muito mais, eu acho, do contexto histórico do que do próprio livro Gente Pobre, né? Porque assim, o Gente Pobre é um livro em que ele vai trazer essas preocupações mundanas, a gente vê sementes do que ele vai trabalhar no futuro. São muitas referências ao Capote que ele faz, né? As dificuldades que ele passa, entendeu? As situações de humilhação, e tem uns momentos muito tocantes mesmo, assim, no livro. Claro que ainda é um livro muito, ele ainda é incipiente, né? Vai tratar essas questões, mas sem muita profundidade, e justamente por tratar de personagens pobres com preocupações mundanas, muita gente ali não entendeu, ou rejeitou, achou aquilo muito banal. E o que ele estava querendo trazer era humanizar essas pessoas, de dizer não vamos fazer que nem o Gogol, que só mostrou essa faceta tragicômica desse personagem todo atrapalhado e mal vestido e maltrapilho, e fazer uma análise cômica da situação. Ele quer humanizar o personagem. Por isso que ele traz essas questões mundanas, e muita gente acabou rejeitando isso. Tá? Mas a grande virada começa depois da prisão, que a gente vai vendo essas obras-primas todas. Tá? Então estou aqui finalizando mais esse vídeo, e queria ter falado de Noites Brancas também, que é muito legalzinho. É um romance, na verdade, só que ele também já vai antecipar esse personagem arquetípico que vai aparecer na obra dele. E também tem, gente, eu li isso aqui muito rápido, muito pequenininho, dá para ler muito rápido. E tem um filme do Luchino Visconti, que é uma obra-prima, com Marcello Mastroianni. Vi no mesmo dia, terminei de ler o livro e fui correndo ver o filme, e vale muito a pena. Ele tem umas liberdades, assim, não é que nem a adaptação que eu falei de Crime e Castigo de 1970, que é praticamente a literalidade do texto. Aqui não, ele faz uma adaptação mais livre, só que ele é bastante fiel com algumas coisas. E o final é espetacular. O final é espetacular. Eu talvez faça um vídeo separado sobre Noites Brancas, mas por enquanto é só isso, que o vídeo já está ficando muito grande. Então, mais uma vez, falando de Dostoiévski, não sei qual vai ser o próximo vídeo, se eu vou dar uma pausa aqui no canal, porque assim deu uma fugida das redes sociais, e meio que estou canalizando a minha energia, a minha necessidade de dopamina com Dostoiévski, com a literatura do século XIX, e eu tenho outras coisas para fazer da vida que eu acabei afastando por causa dessas leituras. Aí não sei quando eu vou publicar aqui novamente no canal. Provavelmente Pais e Filhos, do Turgenev, que eu tô doido para ler, que é uma obra contemporânea também do Dostoiévski, naquela época ali do início. E é isso. Valeu, até mais.